aí, pessoal, tudo bem? Bom, então como a gente viu, né, a gente ouviu aqui no último painel que a tecnologia da tokenização é um recurso super importante para falar sobre segurança. E segurança, sem dúvida, é um assunto muito importante, tanto para empresas quanto também para consumidores. Inclusive, esse é um dos temas do nosso próximo painel. O Brasil é um país super desafiador quando o tema são as fraudes digitais. A gente sabe, né, que da engenharia social ao hackeamento de páginas, os fraudadores são muito criativos e criam sempre alguma coisa diferente ali para conseguir fazer uma compra indevida. Segundo o Serasa Experian, a cada 3 segundos acontece uma fraude de identidade no Brasil. Não sei se vocês lembram, mas no começo a gente comentou que alguém perdeu um documento aqui no evento. E aí a gente já sabe, né? Assim que as coisas começam, a pessoa perde um documento, coloca um CPF ali e vai assim, não sabe o que aconteceu. Bom, a questão é, as empresas ficam sempre ali na dúvida, né? Como trazer mais segurança para os consumidores sem tornar os processos muito burocráticos? Então, como fazer esse equilíbrio, evitar ali que fique uma coisa chata, milhões de senhas diferentes, tem que cadastrar em vários dispositivos. Coloca uma coisa no celular, coloca outra no computador. Então, como fazer esse equilíbrio, né? Bom, para falar sobre isso, a gente vai ter aqui um painel, que é o painel de fraudes digitais, experiência e inovação na balança. Para mediar esse bate-papo, né, eu vou convidar aqui ao palco uma mulher incrível que vai fazer esse papel de mediar, conversar e levantar perguntas que são muito importantes, né? Então, pode vir aqui com a gente a Gislaine Nogueira. Ela é gerente de prevenção a fraudes na Abastece Aí e ela também é associada da Risk Women. Seja muito bem-vinda. Que ótimo ter você aqui com a gente, viu? Além da Gislaine, que vai fazer essa mediação, eu vou convidar também o Caio Rocha, que é Product Director na Serasa Experian. Opa, tudo bem? Muito bem-vindo. A Patrícia Peck, que é CEO e Founder da Peck Advogados. Seja bem-vinda. E a Maresca Tivron, que é especialista em banking, fintechs e startups na Viseu Advogados. Muito bem-vinda. O palco é de vocês. Boa tarde, prazer estar aqui. Esse palco está pesado, porque eu estou com profissionais extremamente especialistas no assunto. É uma das poucas vezes que a gente vai ver prevenção à fraude dividindo o palco com o jurídico, gente. Então, esse palco está mais especial. Convido vocês a prestar bastante atenção, porque a gente tem perguntas bem interessantes. E para a gente começar um pouquinho, né, a aquecer essa conversa, a gente vai falar um pouco de como as fraudes têm, de fato, tomado mais relevância nas nossas discussões. E quando a gente pensa, poxa, mas eu já falo tanto sobre isso, eu já ouvi tanto falar sobre isso, eu vejo tantos painéis sobre isso, eu vou trazer alguns números para vocês, para a gente entender o quanto a gente talvez não esteja falando o suficiente ainda e o quanto ainda tem para ser descoberto sobre isso. Só no primeiro trimestre desse ano, o Bacen registrou 2.800 tentativas de fraude em canais digitais. Ou seja, a gente está falando de um volume altíssimo, né, diante do quanto a gente utiliza a rede. No primeiro trimestre, a gente registrou também que das transações financeiras, 1,7% foram tentativas maliciosas, ou seja, alguma fraude, alguma tentativa de fraude por trás daquela transação. Mais do que nunca, a gente tem certeza que a gente não tem falado ainda o suficiente sobre isso. Acho que agora fica mais claro para a gente. Bom, diante de tudo isso, vamos começar aqui o nosso painel, com a primeira pergunta que pode até causar algum tipo de frição em quem está ouvindo e quem lida com esse assunto todos os dias. Vamos falar um pouco de inteligência artificial. Bom, turma, como que vocês entendem que a inovação tecnológica, especialmente a inteligência artificial, ela tem impactado esse cenário de fraudes digitais, tanto do lado positivo quanto para o lado negativo? Gi, como assim lado positivo e negativo para a inteligência artificial? Tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A inteligência artificial, a gente sabe que ela não ficaria fora dessa. E aí, Caio, se você quiser começar a comentar. Vamos lá, boa tarde, pessoal.
Acho que o que você está trazendo é bastante importante. A inteligência artificial é muito usada e efetiva para trabalhar dados, aferir risco, autenticar consumidores, mas hoje também o acesso a ela está disponível para fraudadores e para quadrilhas, né? Então, costumo dizer que a gente combate fogo com fogo. E o dinamismo que a gente tem de mercado, e aí até pela experiência da Experian em outras regiões do mundo, aqui no Brasil o dinamismo é muito maior. Então, estar atento às evoluções de tecnologia e inteligência artificial são muito importantes para a evolução das nossas estratégias ferramental e produtos de prevenção à fraude, mas também para entender possíveis novos golpes. Então, a IA generativa traz aí uma escala maior, por exemplo, para os deepfakes, ou para golpes de engenharia social, onde o fraudador consegue ter uma linguagem muito parecida com a empresa para tentar capturar dados dos consumidores. Então, acho que o segredo aqui é o dinamismo, estar atento e sempre atrás do que está acontecendo, tanto para o bem, como eu utilizo a inteligência artificial com o combustível que a gente tem, que são os dados, mas também para tentar se antecipar a novos golpes. Ótimo. Patrícia? Bem, Gislaine, primeiro queria agradecer, né, poder estar aqui nessa oportunidade no painel e contribuir com uma temática que nós estamos sempre um passo atrás. Acho que essa que é a sensação de todo profissional que atua na área de combate à fraude e com temas de cibersegurança, né? Logicamente, eu concordo plenamente com o Caio, acho que a tecnologia ela é usada dos dois lados do balcão, né? O crime organizado digital hoje é sofisticado, então tem utilizado de sistemas robóticos e, claramente, eles acabam compartilhando as técnicas. E, do lado nosso, né, ou seja, de quem quer mitigar, né, esse tipo de risco e também reagir melhor, logicamente, há um investimento em usar das mesmas ferramentas. Então, hoje, algoritmos inteligentes tanto podem ser usados de maneira a copiar a voz sintética, como foi colocado pelo Caio, né, já há golpes assim, mas também a tentar também ser usado para identificar que isso esteja sendo utilizado, né? Então, tanto para uso de rostos, né, imagens, quando você vai agora tentar evitar o deepfake, como foi colocado pelo Caio, mas também refletir, né, que acho que a gente está indo para um sentido ou um futuro, quando a gente vai discutir até lá, agora, em nível de Autoridade Nacional de Proteção de Dados e essa discussão atual de Conselho Nacional de Cibersegurança, os padrões técnicos vão mostrando que um único padrão de identificação não vai sendo mais realmente tão eficaz, né? Aquela visão antiga de AAA, né, de Triple Authentication, de que você precisa de mais de um elemento para tentar, de alguma maneira, sempre evitar que o outro lado, como ele vai ficando sofisticado, e a gente teve mega vazamentos, e agora a gente ainda tem a IA para tentar nos imitar, né, como que a gente consegue ter certeza e confiar de que quem está se apresentando do outro lado, de fato, é aquela pessoa. Eu só queria deixar um ponto para todos, que isso não é novo no direito, né? A confiança numa identidade e depois a certeza numa autoria, que é atribuir uma identidade a uma ação para não ter um repúdio. Isso é tão antigo. Eu sei que a gente tem debates ainda hoje sobre certidão de nascimento, e quando a gente fala para evitar tráfico internacional de crianças, para quem pensa sobre isso, só reflitam. O que associa a certidão de nascimento ao bebê que nasceu? Nada. Não tem foto, não tem um hashtag, um QR Code, não tem um código, não tem nada. Eu posso pegar aquela certidão com o nome daquele pai, daquela mãe, segurar um bebê no colo e dizer aquele bebê é aquele bebê daquela certidão. Então, até hoje, passado tanto tempo, né? Se a gente reflete, como a gente ainda não conectou e não vinculou a certidão ao bebê? E tudo começa ali. Nosso problema, assim, profundo, de ter certeza de que aquela pessoa está relacionada àquela identidade. Se começa ali, imagina, então, para os demais documentos. E nós, então, no Brasil, gente,
com a nossa diversidade, que o nosso rostinho tem todos os tons de bege, né? Então, o nosso passaporte, a gente pode ser qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar. Então, nós somos cobiçados para aquele videozinho que começou agora há pouco, de Identity Thief. Quem não quer poder se passar por um brasileiro, né? Porque quem é o brasileiro? Do ponto de vista de biotipo, né? De rostos e tudo. Até um dos motivos pelo qual, às vezes, até um desafio quando a gente pega as soluções de reconhecimento facial, porque para funcionar 100% aqui no Brasil não dá problema, você tem que ter feito bastante teste, porque a gente tem todos os tipos de rosto e de voz e de misturas, né? Mas vou deixar a provocação, a gente está só começando o painel, mas assim, a gente tem um desafio grande de criar realmente uma base que pudesse ser consultada, e não é mais um desafio nacional, ele é um desafio global, e um grupo que eu participo de Amsterdã fala muito que o dia a gente vai ter que deixar de atribuir, né, assim como a gente tem o MAC Address, a gente vai ter que criar o Human Address. E a gente vai ter que nascer Human Address antes de nascer e continuar depois Human Address depois de morrer. Mas aí a gente fala depois a respeito disso. Ô, Patrícia, você comentou da certidão de nascimento, o Caio falou de dinamismo, né? E aí a gente começa a observar como a gente realmente tem dificuldade, desde sempre, com a conexão. E com o olhar no todo, né? A gente talvez não tenha aprendido lá atrás que a gente precisa ter essa visão holística. A gente que está na linha de frente agora, tratando tanto das regulações, regulamentações, tratando dos produtos e soluções, eu de frente com detecção à fraude, prevenção, a gente percebe o quanto é importante essa visão holística, olhar o todo, né? O que uma coisa influencia na outra. O que será que a certidão de nascimento não atrelada a um bebê pode impactar lá na fase adulta? Lá naquele primeiro RG que a gente vai tirar, lá na CNH, na renovação da CNH que eu não tiro uma nova bio, enfim, ela é 360, né? E a gente não consegue fugir disso. É uma pena que a gente demorou um pouquinho para perceber, mas ainda é tempo, né? Sempre é tempo, porque a gente está passando por esse momento que é uma transição, mas que a gente precisa lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. A gente lida com o que aconteceu lá atrás, mas a gente precisa focar no futuro, né? O que vem para frente, as próximas gerações, como vai ser com os meus filhos, de que maneira que eles vão atuar, como a inteligência artificial vai conversar com a identidade deles e de que maneira que eles vão conseguir se posicionar com isso, né? E dito isso, eu venho já para a nossa próxima questão. Na visão de vocês, quais são as estratégias mais eficazes que as empresas podem adotar para equilibrar? Vejam bem, a gente tem falado disso? Tem, mas continua sendo a nossa grande missão. A segurança cibernética, sem perder a qualidade da experiência do usuário. Poxa, mas a gente tem falado sobre isso e parece uma coisa muito comum. Já não sabemos fazer isso? Não. Até um pouco tempo atrás, isso não era uma obrigação. A gente não tinha obrigação de prevenir fraude, detectar, seguir uma lei e ainda pensar na experiência. Agora é mandatório. Agora é regra. Eu preciso seguir o mandatório que fala. A experiência do usuário, ela está em primeiro lugar? Não necessariamente, mas ela está em conjunto. Ele precisa se sentir seguro ao ponto de usar o meu produto. E todo o ecossistema precisa se sentir seguro também para confiar no que eu estou colocando ali, tanto do lado de uma solução, quanto do lado de quem está defendendo o cliente também. E aí, Caio, não sei se você quer já começar comentando essa questão. Eu acho que até trazendo um pouco dessa questão de contexto do ecossistema, até pouco tempo atrás era tabu para as empresas falar de segurança ou de prevenção à fraude, né? Não quero atrelar a minha marca a isso. A gente tem uma pesquisa recente que a gente fez com milhares de consumidores aqui no Brasil e 80% deles disseram que o que mais preocupa na relação com as empresas é a segurança. Então, se torna um tema estratégico e tem impacto muito grande na questão da experiência. A gente costuma dizer, né, a gente tem um jargão de Serasa Experience no mercado, é que não existe bala de prata, né, um pouco também do que a Patrícia trouxe. Então, a inteligência de entender o ponto de interação e como você vai abordar o seu consumidor, o seu cliente, aplicar fricção ou não, é fundamental. Outra coisa que eu tenho dito bastante também é que, um tempo atrás, a gente fazia a prevenção e autenticação por foto, né? Então,
o consumidor está vindo fazer aquela compra, eu olho aquilo lá e não sei o que aconteceu antes, ou como ele fez o onboarding comigo. Então, a gente fala muito de autenticação contínua e por camadas, e a cada etapa dessa jornada e da interação do consumidor, a estratégia é diferente. As tecnologias, os dados analisados são diferentes. E tudo isso impacta a experiência no final. Claro que experiência é fundamental e é um dos principais temas relacionados à prevenção e autenticação, mas nessa mesma pesquisa, mais de 80% dos consumidores disseram que eles esperam que as empresas os reconheçam quando eles estão fazendo negócio, se relacionando com as empresas. Se ele já conhece a empresa, já fez um cadastro, ele não espera que toda vez que ele vai fazer algo, a empresa coloque uma fricção. Ele espera que a empresa seja capaz de analisar esse histórico dele e o comportamento para beneficiar a experiência dele. Então, esse equilíbrio, desde sempre, é uma briga enorme. E até falando dessa questão de experiência, algumas ações regulatórias que acho que a gente deve discutir aqui, vem também um pouco nesse sentido de disponibilizar mais ferramenta, mais dados para o ecossistema, para o mercado, para a gente conseguir uma experiência melhor e a segurança do consumidor. Voltando um pouco e pegando o gancho das questões de diversidade racial do brasileiro, de rosto e tudo mais, a gente também, no passado, o governo ajudou muito na diversidade de documentos que a gente tem, por exemplo. Então, a gente que tem produtos para verificação de documentos, são mais de 9 mil regras e atributos que a gente analisa para poder cobrir todos os documentos, de todos os estados, de todos os anos. Então, eu acho que os reguladores também, agora, olhando mais para esse tema, começam também a atuar em questões como essa para tentar ter uma unicidade, uma uniformidade de dados, disponibilização de dados e ferramental também para o ecossistema. Experiência e confiança, né? Sempre juntos. Maresca, quer comentar? Não, boa tarde a todos, gente. É que o Caio estava falando da quantidade de documentos que a gente tem. Eu estava lembrando que até a gente pode ter RGs diversos, né? A depender dos estados. Eu não sei se é assim até hoje, mas então olha que bacana, né? Olha que suscetível, né? A você enfim, ter várias identidades no mesmo país. Então, realmente, começa pela certidão e vai pelo RG, e aí a gente começa a ter a CNH, que também vale como identidade. Enfim, é uma esquizofrenia, como a Patrícia falou, né? Eu acho que a gente está no momento... A gente tem boas desculpas, né, para poder organizar tudo isso, né, atualmente. Então, acho que é isso aí. Acho que só para fechar, né, acho que a gente tem que trabalhar cultura para que a segurança seja aceita, porque com quase toda certeza a maioria das melhores práticas de segurança tem um desafio com relação a quando você quer melhorar uma conveniência, uma experiência de conveniência. Então não adianta dizer que a gente adora botar cinto de segurança, que amarrota a roupa, que aperta a barriga, que não sei o quê. Não, mas se você consegue realmente explicar e educar que é para a proteção, a pessoa vai usar o cinto de segurança, né? Quando você cria camadas, né, você diz assim, a porta de casa tem que ficar fechada. Claro que se alguém puder sair e deixar a porta aberta para não ter que fechar de novo, quer dizer, quase todas as nossas experiências de procedimentos, de protocolos de segurança, de dizer, bate 3 vezes, usa a palavra-chave, me fala isso, checa quem é. Até em portarias de prédio, que se você mudar quem é o profissional e ele tiver que confirmar de novo a identidade de quem está passando, claro que aquilo gera um desconforto, ainda mais para quem é um morador, né, frequente, mas se você faz uma campanha educativa de quanto que aquilo gera de proteção, então eu acredito que você melhora a experiência do cliente com informação sobre o que a segurança ajuda a proteger. Quando a gente está aumentando os golpes, a gente vê hoje o público mais vulnerável, que é o idoso, caindo facilmente em golpes, principalmente com a questão de que a gente melhorou a experiência digital, né, desse público depois de pandemia, facilitamos muito, né, essa questão desse acesso e dessa inclusão para essas plataformas, mas como que fica também esse trabalho educativo, né? Porque depois, quando para no judiciário, e quem aqui do jurídico sabe, vai ficar sempre uma questão que vai dizer, olha, facilitou, mas depois também na hora que cai numa fraude,
como é que tinha que ter sido a atitude preventiva, né? Como que você trabalha também aquilo ali. Então, a segurança ela sempre só vai melhorar a experiência do usuário se vier muito bem acompanhada com um trabalho de campanha educativa. Senão, a tendência do usuário é burlar a segurança, ou seja, é a sabotagem, a autossabotagem. Se eu não precisar passar aquela tranca, eu não vou passar. É isso. Não, e a gente percebe muito isso com o cliente, né? Quando você explica para ele o motivo que você precisa autenticá-lo, que você precisa colocar uma camada a mais, ele volta de forma positiva para você. Ah, então ok, então eu entendi, então eu estou protegido. E ele passa a nos cobrar, né, a respeito disso. Ele começa a perguntar, poxa, mas você não tem uma biometria? Espera aí, mas você não vai me pedir meu documento? Então é simples assim, eu não preciso confirmar nada. Porque ele já começa a entender a importância disso, né? E já que a gente começou a falar de protocolos, né, vamos falar um pouquinho com a Maresca. Quem não segue a Maresca ali no LinkedIn, eu convido vocês a seguir. A Maresca tem falado muito sobre Open Finance e sobre o papel, né? O papel dessas novas soluções no nosso meio, como isso tem evoluído. E, inclusive, falando um pouco do papel do Banco Central, né, Maresca? E aí, puxando para as nossas diretrizes, responsabilidades e protocolos, a gente entende que um dos fatores de receptividade dos consumidores para o Open Finance, de fato, é a segurança, né, da maneira como ele foi construído. E aí, como você entende, Maresca, que as instituições elas estão evoluindo nesse tema? Como essas mudanças e de que forma que, para os próximos anos, o que a gente pode esperar dessas mudanças, da forma como o Banco Central vem se comportando em relação às novas soluções e as instituições também, por sua vez, como que elas estão recebendo e atuando com isso? Legal. Então, acho que a gente, falando de Open Finance, né, mais especificamente, a gente está falando que a essência é o compartilhamento de dados. Então, né, é isso. Se a gente for resumir, nós vamos compartilhar os nossos dados. Vamos deixar de ser clientes só do banco para sermos clientes do sistema financeiro nacional. É uma mudança muito grande, significativa. Então, não somos, né, eu tenho meu banco, eu tenho uma conta em um banco, eu tenho um seguro no outro, eu tenho um investimento no outro, tudo dentro de um sistema aberto, como o próprio nome diz. A essência é o quê? A maneira de se relacionar com dados. E isso em todas as camadas, em todos os aspectos, né? Então, acho que a PEC já falou aqui de education. Eu acho que não tem que terminar aí, eu acho que tem que começar aí, né? Por quê? Porque só vai dar certo se os clientes entenderem que aquele sistema novo, aberto, ele é melhor do que eu tinha antes, primeiro, entender exatamente qual é a vantagem que eu vou ter com isso, porque senão eu fico como eu estou. E eu fico como eu estou por quê? Porque o meu maior receio é abrir dados e esse meu dado cair em mãos erradas. Então, a gente começa pelo education, que é um papel não só do Banco Central, né, mas é um papel de todos os players do mercado, né, junto ao seu cliente. Quanto mais maduro esse cliente de como se proteger contra fraudes, contra crimes financeiros e ter a consciência do porquê daquelas soluções, daquelas etapas, daquelas autenticações, mais mitigado estará o risco. Mas não é só o cliente. Aí vem do outro lado do balcão, dentro das empresas. Que aí eu acho que a gente tem, sim, um desafio considerável também, né, que é a velocidade da tecnologia e da criação, desenvolvimento e da inovação, que é sempre muito rápida, ainda bem, cada vez mais tem sido. Então, a gente está falando de pandemia, a gente está falando que 95% das transações hoje no Brasil são feitas digitalmente. Então, assim, né? 80% celular já, né? Então, não tem como a gente achar que aqueles especialistas em prevenção à fraude, a risco, a compliance, eles têm que estar ali só para um plano B. Na minha visão, quanto mais a gente trabalhar em conjunto, né, o produto, a pessoa de tecnologia, o cara do comercial,
junto com esses especialistas, a gente já vai avançar, porque a gente já vai entregar um serviço e um produto sustentável em termos de prevenção à fraude, a crime. E aí, falando de fraude digital, que acho que é o tema do nosso painel aqui, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Né? Não é como a gente tem, assim, porque muitas vezes, acho que no inconsciente de ainda, né, muitos profissionais, fica uma coisa como se fosse o seguro do carro, que eu tenho, mas é se um dia eu precisar, se eu bater o carro... Aqui, não. A gente não está falando do si. A gente está dizendo que faz parte. Acho que já falaram aqui. Enquanto tem uma sala de desenvolvedores geniais criando produtos magníficos financeiros, tem, nesse mesmo momento, uma outra sala de pessoas, acreditem, muito inteligentes, usando essa inteligência para fraudar, para vazar um dado. E a criatividade é muito grande e a quantidade, a diversidade de riscos que a gente tem, que eu acho legal falar também. Então, quando a gente fala de vazamento de dados, a gente está falando dos dados serem divulgados para quem não deveria ser. Então, naturalmente, eu converso com meu pai, e falo sobre Open Finance. A primeira reação, eu acho que não é só do meu pai, mas por que eu vou abrir meus dados bancários para, assim, compartilhar consentimento? Então, mas isso é seguro? Então, sim, eu acho que é um trabalho de cultura, né? E aí a PEC estava falando do cinto de segurança. Acho que o Brasil também nós somos uma cultura onde a gente aprende na dor. A gente estava falando isso antes de vir. A gente aprende com a multa, infelizmente. A gente é da cultura. Então, falando do Banco Central, ele sabe disso. E eu sou suspeita, eu aplaudo o Banco Central por ele ser protagonista e ele entrar muito ativo nas agendas para trazer os players com prazos, para trazer segurança para esses produtos, tantas novidades que a gente está trazendo. Não dá para trazer só a novidade, só a inovação, só a tecnologia, só a velocidade. Ele precisa estar ali, o regulador precisa estar junto, sim, para também pontuar a importância da sustentabilidade. Porque, senão, se a gente fizer uma analogia, pelo menos na minha época, né, já denunciando super a minha idade, mas assim, eu já viajei no porta-mala do carro. Hoje, meu filho ele fica que nem um robô atrás na cadeirinha. Né? Então, mas mudamos, já, né, subimos a barra em termos de segurança para isso. Então, teve que ser com o medo da multa, teve que ser com a Blitz parando, então, que seja com o regulador ajudando a gente a produzir, né, novos serviços e produtos, PIX, por exemplo, Open Bank agora, mas seja também colocando alguns cronogramas aí, às vezes apertados demais, para uma Interop, que é aí um desafio nosso, mas eu acho que é uma outra pauta, mas é também um desafio muito grande. Mas acho que a causa é boa, a causa é nobre, é para que tenha segurança e não só, né, o lado da inovação por si só não se sustenta, né, a médio prazo aí. Sim. Não, e você falando e eu pensando aqui no seguinte, o quanto toda essa movimentação, né, tanto de novas tendências, então eu tenho novos meios de pagamento que surgem, né, todos os anos têm surgido novos meios de pagamento, novas formas, novas regulamentações, e o quanto as soluções de mercado precisaram se provocar para realmente acompanhar esse mercado que só cresce, acompanhar áreas que também estão se especializando muito e que já não aceitam mais o básico para cumprir o seu papel, elas precisam ir além disso. Então, quanto as soluções também precisaram se revolucionar internamente para conseguir trazer o que tem de melhor. E aí, Caio, já puxando para você, não tem jeito, puxar um pouquinho a bola para você, falando um pouco da Serasa, né, da Serasa Experian, que é líder de soluções em crédito, também traz muita informação. Né? Eu imagino o arcabouço de informação, de dados que está na mão de vocês. Pensando no que vocês oferecem hoje, na maneira que vocês estão atuando, de que maneira vocês conseguem realmente usar esses dados a favor de tudo isso que a gente está conversando aqui, então, de uma experiência que seja muito ok, de uma relação de confiança que precisa ser criada, mas que precisa ser mantida, que às vezes é mais difícil do que o criar. Né? Muitas vezes, no início do relacionamento com o cliente, você consegue criar uma relação de confiança, mas é difícil manter ela depois. Como é que isso se desdobra nas soluções?
Esse é um tema bastante complexo. A gente, como maior data tech do Brasil, a gente tem acesso a muitos dados de mercado. E eu acho que o segredo por trás disso não estão só na disponibilidade dos dados. Os dados por si só não significam muito. Então, toda a inteligência e tecnologia que a gente consegue aplicar nesses dados, né? Então, como eu falei, estratégia para um canal digital é diferente de um canal presencial. Os dados, atributos, variáveis que eu considero no algoritmo são outros. O canal digital tem um peso maior, por exemplo, num reconhecimento de dispositivo e posso, com o risco, aplicar uma biometria. No presencial, existe uma interação direta com a pessoa. Existem outras ferramentas, outros dados que eu analiso. Então, eu acho que o segredo, e aí não é só dentro do Serasa, acho que é para o mercado como um todo, é como eu trabalho o dado. O dado que eu coleto do meu consumidor. Como eu consigo criar aqui uma normalização, um lake, um ambiente onde eu possa acessar esse dado de forma fácil, aplicando inteligência e combinando com novos dados que eu vou coletando desse consumidor. Então, até pegando o gancho do Bacen e a iniciativa da Resolução 6, por exemplo, é um movimento para o ecossistema que é fantástico, que é de troca de informações, de marcações sobre fraude. Mas o real valor vai ser extraído dessa resolução quando, de fato, existir uma normalização de marcação, de qualificação desses dados e a interoperabilidade funcionar de fato. Então, iniciativas como essa são muito válidas. E aí, voltando no tema anterior, não existe bala de prata. Vão ser insights importantes para o processo, para a estratégia, mas a gente precisa combinar outras informações e outras questões. E um cuidado também que tem que ser muito grande quando a gente aplica inteligência nesses dados é para a gente não penalizar também a vítima, né? Então, não quer dizer que um dado apareceu relacionado a uma fraude que ele é de um fraudador. Talvez foi um dado vazado, uma foto que foi interceptada, ou foi algum tipo de golpe de engenharia social. Então, acho que nesse desafio e na batalha de prevenção e autenticação não existe nada determinístico, né? A gente olha o contexto, o cenário, os dados, o histórico, o comportamento, para tomar as melhores decisões. Marisca, quer comentar? Eu ia fazer só um comentário rápido, mas pode falar. Pode falar. Pode falar, Patrícia. Como a gente trabalha, né, eu estava também lá no Conselho Nacional de Proteção de Dados, com a ANPD, acho que tem só um ponto curioso, quando a gente vai fazendo a lógica do combate à fraude, como a gente está falando da Serasa, como um grande data broker, né, muitos dados, é justamente essa lógica que a gente debate bastante, né, porque é mais fácil um fraudador hoje, e tendo acesso, né, à internet, mídias sociais, saber a sua informação mais recente, aquilo que está mais óbvio ou mais exposto a seu respeito, do que o seu conjunto histórico. Então, só estou querendo dizer que, assim, quando a gente avalia isso do ponto de vista estratégico, né, quando você pensa em inteligência e contra-inteligência de dados, e é um dos motivos pelo qual, de certo modo, o gatilho da lei para proteção de crédito e combate à fraude foi trazer uma exceção de consentimento, mas entender que, apesar da premissa de proteção de dados pessoais ser de princípio de minimização, que é tratar dados mínimos necessários para cumprir com a finalidade, a lógica de combater fraude e identity thief é o oposto. Quanto mais informação eu tenho no conjunto histórico daquele indivíduo, mais chance eu tenho de saber aonde vai estar o erro, ou seja, onde está o desvio, aonde que está aquilo que o outro lado não vai conseguir me enganar. É no volume, eu estou dizendo no todo do conjunto, né? Então, quando a gente vai estudando isso mais profundamente, só para dar um exemplo, a gente está tendo um debate hoje em dia que, para fazer contratação digital de imóveis e tudo isso, o grande debate como é um bem, né, patrimonial e fazer prova de vida. Fazer prova de vida com uma IA hoje que consegue ser você, por mais que a gente queira ir para um ambiente digital, será que a gente poderia trazer como um elemento captura do batimento cardíaco? Como é que eu sei que você está vivo? Entende? Ali na hora, agora.
não quero só que me diga que você não está num atestado de óbito do IML, pode só não estar lá ainda, né? Entende? Então, assim, é agora, em tempo real, é na hora da assinatura. O que é essa captura de prova de vida? É a sua respiração? É o seu batimento cardíaco? A gente já tem smartwatch, a gente já tem várias coisas para capturar isso. Porque eu sei que uma IA ainda não vai imitar você respirando, né? Com a narina mexendo, ou o batimento cardíaco. Ainda. Estou só fazendo essa ressalva, que depois fica gravado, aí passa uns anos, dando tá ideia lá pro pessoal. o botezinho. Eu nem sei se passa uns anos, viu, Patrícia? Eu nem sei. Vai lá. Mas é só para mostrar que a gente está um passo atrás, né? É isso aí. E aí, a mesma coisa que é hoje a discussão de biocyber, né? De dizer que talvez a gente só, de fato, vai conseguir começar a ter uma vantagem em cima do Identity Thief com capturas dos elementos que não são só os biométricos, mas os biogenéticos, né? De dizer que você, sabe, DNAzinho da pessoa ali, que aí, pô, é ela naquela hora ali. E, lógico, sempre vamos nos preocupar com proteção desses dados e não expor. Mas era só esse comentário, que acaba sendo quase que uma premissa invertida, de minimização versus o máximo que eu puder histórico, né? Histórico, sua primeira casa, seu cachorro que você mais gostou, sabe? O suco de fruta, só porque a sua mãe fazia, coisas assim que o fraudador não pudesse saber. Eu acho que pegando justamente esse gancho, né, da Patrícia, a resolução 6 que o Caio comentou é justamente o objetivo de permitir que, ao compartilharmos aos bancos, fintechs, instituições, compartilhar os indícios de fraude, de crime financeiro, que cada uma delas, né, identificam, colocando isso num sistema integrado e compartilhado, maior é a amplitude de informações e a quantidade de informações para o sistema como um todo. Você deixa de ter aquele rodízio do fraudador, né? Primeiro ele vai numa instituição, ele tenta nessa, depois tá bom, já conseguiu, mas depois descobriram ele vai para outra, porque a gente não tinha, né, de uma maneira imposta pelo regulador, que agora é pela 6, o compartilhamento obrigatório desses indícios, né? Então, justamente pelo que a Patrícia estava dizendo, ou seja, quanto maior o número de dados, de informação eu tiver daquele comportamento, daquele usuário, daquele cliente, mais rápido e eficiente será qualquer que seja ele o sistema de prevenção. Outro ponto que eu acho legal falar aqui também primeiro, a gente tem o vírus, né? Primeiro existe o vírus, depois a vacina. É a mesma coisa aqui, infelizmente. Primeiro acontece a fraude e depois a gente começa a ter soluções anti-fraude. Infelizmente, não dá para inverter essa ordem de uma maneira 100%. Algumas coisas você até consegue já adiantar, né? Mas é sempre correndo atrás. Acho que a busca desses profissionais, do regulador também com as normas, é a tentativa de diminuir esse gap, esse delay. Esse é o nosso target, deve ser, e deve continuar sendo, porque não só a fraude ela vai acontecer primeiro, como a tecnologia cada vez mais rápida. E será. Então, acho que também sempre que eu penso em fraude, em vazamento de dados, em hackers, e aí a gente, só para fechar aqui minha fala, é legal lembrar que a gente pode ter uma conta laranja de um cliente que existe, tá? Não é o problema do documento que é falso. Aquela conta é de alguém que existe, só que aquele alguém que existe, que tem um CPF limpo, ele na verdade, está sendo usado para, né, um destinatário que não é. Então, a gente já está falando de um outro tipo de crime, que não é com uma super tecnologia em tempo real, de detectar uma inconsistência na transação, no comportamento. Aí a gente está falando das fraudes e aí a gente vai para a questão de vazamento, de cybersecurity. Então, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né, Gi, falando da diversidade. Sim.
Tem só um adendo que eu acho que talvez a resolução 06 podia ter aperfeiçoado, que, como a gente tem esse entendimento de que a gente protege o dado pessoal da pessoa titular natural, que aí, pelo Código Civil, ainda é a pessoa viva, talvez deixar muito claro que eu deveria poder fazer guarda permanente desse legado, mesmo pós-mortem, porque a gente sabe que a fraude hoje usa dados de pessoas já mortas para cometer golpes. Então, eu não deveria depender de um ciclo de vida de um titular e deveria poder manter essa base de dados guardada, legada pós-mortem, na proteção, inclusive, dos próximos, porque eu vou estar usando dados de pessoas mortas para atacar os vivos, entendeu? E ainda lesar o morto, porque o morto não tem nem mais como fazer nada a respeito dele, e ele nem está na legislação de proteção de dados pessoais em vigor, né? Então, acho que podia ter só feito também esse acréscimo, deixado claro que no combate à fraude, a guarda fica na base e fica compartilhada, legado permanente, inclusive em pós-mortem, porque você continua precisando proteger o morto e os vivos de que use o dado do morto contra os vivos. Literalmente. Teria feito esse acréscimo. É isso. E a Marisca falou de fraude laranja, eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter se ajeitado na cadeira, né? Peraí, fraude laranja, estamos falando disso também, né? Não tem como. E como esse tema tem ressurgido. Patrícia, você trouxe um pouco o ponto do Caio falando dos dados, né? E dado, a gente sabe que ele é uma solução, mas ele também pode ser uma dor para a gente, né? Tanto do ponto de vista da forma como a gente atua, como a ausência do dado. Quantas vezes em prevenção à fraude, quem é de prevenção aqui vai saber que você precisa fazer uma detecção rápida, você precisa criar uma estratégia, cadê o dado? Ah, não pensaram no dado. Está tagueado? Não está. Procura onde está esse dado, não encontro. Mas, para isso, a gente tem algumas regras, né? A gente tem leis que estão ali para cuidar, para que a gente use da maneira correta, da melhor forma possível, de uma maneira consciente, eu acho que cada vez mais consciente. Nós começamos sem consciência alguma em relação a isso. Eu estava nessa época, então eu posso garantir, a gente não tinha, mas a gente começa a ter uma consciência disso, e uma responsabilidade do quão importante eu preciso ter o cuidado, eu preciso ter atenção nessa tratativa. Patrícia, como é que você entende que as nossas leis, as nossas regulamentações, elas vêm para atuar no sentido de coibir as ações indevidas? Então, quando uma empresa ela começa a agir em desacordo, né, com aquela lei, com aquela regra que foi imposta, de que maneira você entende que isso está sendo interpretado? Quais são as sanções, quais são as punições que você tem visto acontecer no mercado? Bem, Gislaine, acho que a gente está criando um novo tipo regulatório, né, aí dos últimos 20 anos para cá, que é uma tendência de regulamentar a inovação. E tem um desafio quando você regulamenta a inovação, que você já nasce com uma obsolescência legislativa. O que eu quero dizer é que você já tem uma legislação que tende a ter ciclo de envelhecimento em 5 anos, né, no máximo. Então, você já acaba tendo que trabalhar o que eles chamam de autorregulação regulada, que ela própria prevê algum modelo para que ela consiga ir sendo atualizada depois numa camada que não dependa só do formato legislativo, porque é um modelo democrático, né, de você votar num representante que depois vai escrever a nova legislação, mas que sempre levou um lapso temporal muito maior do que a velocidade que a gente tem da mudança da tecnologia. Então, esse nível de legislação que a gente vive hoje, que tem que acompanhar essa mudança rápida da sociedade, inclusive os novos comportamentos criminosos, que já vão exigindo a atualização também do próprio Código Penal, porque senão a gente fica falando aqui como a gente previne a fraude, depois, na hora que você pega o bandido, ele escapa. Ele também usa até a própria LGPD contra a gente, né? Porque, se às vezes você não faz claramente até os avisos, né, prévios de transparência, de tratamento de dados, até de videovigilância, ele mesmo diz que aquela prova não pode ser utilizada contra ele. Mas tudo bem que não é o tema nosso agora aqui, mas só para deixar claro que assim, a capacidade nossa de conseguir trazer
regras, padronizar condutas. Claro que um regulador de setor, o Bacen, ele acaba sendo mais rápido, mais ágil, direciona para o mercado regulado, cria prazos, faz todo mundo andar juntinho. Mas quando é uma legislação horizontalizada, que nem a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, a de Marco Civil da Internet, agora que a gente está discutindo a de inteligência artificial, né, uma regulamentação para cripto, para tokens, entre outros que vão surgindo aí, todas essas legislações, ou temática de cibersegurança, tudo que tiver que ficar mais para todos os setores, vai tender a ter uma redação que fique uma camada um pouco mais geral e que, quando você vai entrar na parte técnica, você precise trazer uma metodologia que permita ir mantendo atualizada a legislação, né? Então, ou se cria comissão, ou conselho, ou uma autoridade, ou alguém que vai abordando isso. Mas quais são os pilares que a gente vê que a sociedade atual trouxe como sendo essenciais? Que a gente saiu de uma sociedade com aquele pilar de uma ética geral para uma ética digital, para uma data ethics, ou seja, uma ética de dados. Então, se quer desenvolver tecnologia em que o modelo de negócios usa dados, mas que seja de forma transparente, e que você precisa ter aquele baseline de requisitos de segurança. Então, em alguns países, esses requisitos estão mais solidificados, até países com população menor, né, que já conseguiram botar a população inteira no modelo de identidade digital único, usando blockchain, documentação, que a pessoa já nasce, com certidão de nascimento no blockchain, né, aquela coisa que já está tudo arrumadinho, ótimo, 5 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. O Brasil tem esse desafio. Mas como que a gente trabalha isso? E talvez para o futuro, ainda com algum nível de soberania digital. Acho que o debate atual também qual que é a preocupação? Como a gente está com todas as camadas em nível digital, inclusive a segurança, como que a gente consegue se manter protegido e se defender se houver um apagão energético, algum abalo de ambiente de nuvem, e isso também não acabar gerando uma vulnerabilidade para um ataque, para uma entrada maciça de algum tipo de ameaça. Então, acho que a legislação do futuro tende a tentar trazer esses padrões mínimos, principalmente de segurança, porque a gente está indo para smart cities, né? E conseguir alcançar, quando eu falo mínimo, conseguir alcançar um nível de política pública. Porque acho que hoje, para nós, e até nesse nível de Open Finance comentado aqui pela Maresca, pequenas empresas, startups. A gente não conseguiu alcançar ainda essa camada nem com a própria LGPD. E talvez aí esteja um dos nossos desafios com APIs e interoperabilidade. Eles estarem todos no mesmo padrão mínimo. E aí a gente volta para a conversa de conexão, de estratégia, de entender o todo, de olhar o mercado 360, né, da relevância desde sempre da gente conseguir fazer autenticações mínimas. Enfim, a gente volta a toda a nossa conversa, né? Conforme a gente havia previsto, é muito assunto para pouco tempo. Bom, quero finalizar aqui com uma pergunta que eu deixo para vocês responderem. A gente está com o tempo aqui apertando a gente na tela. Bom, recentemente eu fiz uma pesquisa para um trabalho de conclusão de curso e eu senti a necessidade de ouvir os profissionais de prevenção a fraudes. Muita gente não percebe, mas são pessoas que não são ouvidas normalmente. A gente ouve muito o cliente, mas dificilmente a gente pergunta para o profissional, né? O que você acha disso? O que você gostaria disso? E eu perguntei para eles, o que vocês acham que dificulta na vida de vocês, no dia a dia, de vocês conseguirem evoluir? Por que vocês não conseguem implementar todas aquelas ideias fantásticas que estão na cabeça de vocês? Por que aquele roadmap ele não roda? Qual que é o problema? E aí, gente, quase 50% das pessoas responderam falta de desenvolvimento de tecnologia. Como assim? A gente só está falando de tecnologia? Como é que está faltando tecnologia? Essas mesmas pessoas responderam que falta desenvolvimento das habilidades. Então, a gente volta até para a conversa anterior. Poxa, a gente tem tanta evolução, a gente está entendendo que o mercado está girando tão rápido, mas a gente precisa lidar com o antigo e com o novo ao mesmo tempo, mas vislumbrando muito daqui para frente, mas muito no presente.
né? Não é só o futuro, mas é o presente também. Que dicas que vocês têm para as empresas, para elas conseguirem sair desse imbróglio, né, da falta de tecnologia, e parece estranho a gente falar isso, mas talvez em alguns setores a gente realmente ainda não consiga desenvolver a contento ou na velocidade que o fraudador está conseguindo agir, porque, obviamente, ele consegue agir mais rápido. Eu digo, ele faz isso porque é isso que ele faz da vida, então ele precisa fazer mais rápido mesmo. Se ele não conseguir fazer isso mais rápido, ele vai fazer o quê, então? Né? Então, de que maneira que as empresas conseguem evoluir, aliando com a sua estratégia, olhando para a perenidade do negócio, para a confiança com o cliente, as nossas relações, né, com bancos centrais e órgãos reguladores. Enfim, deixa uma dica para as pessoas, para a gente sair daqui com a pimentinha e passar a semana pensando sobre isso. É complexo. Eu vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que tem muito a ver com priorização e evitar distrações. Eu acho que quando a empresa entende e promove a autenticação, segurança, prevenção, fraude como algo core do negócio, isso acontece, as evoluções acontecem, as prioridades são tratadas de forma correta, as distrações são tiradas e removidas do caminho. Quando o tema não é tratado como algo estratégico dentro da empresa, como uma área acessório, ou que vai suportar, dar apoio à estratégia mais comercial e de negócio, aí eu acho que as empresas acabam caindo nessas armadilhas. Então, eu acho que é uma questão de prioridade sobre o tema e evitar distrações também. Acredito que de dica é tentar encontrar um formato de reconhecimento mesmo, de meritocracia daqueles que estejam fazendo o correto. Uma vez eu estive, né, ali em Seul, né, fiz visitas ali na Coreia, e numa dessas empresas, eu achei interessante e vi no refeitório que eles tinham, só para dar um exemplo, né, a gelatina e o mousse de chocolate. Aí eu perguntei, nossa, quem é que está ganhando o mousse, né? Porque para uns dá a gelatina e outros o mousse. Aí eles disseram, aqueles que durante a semana, era uma questão semanal, cumpriram com tudo certinho. E eu acho interessante que a visão oriental de você, sabe, dar para a pessoa um retorno por ela estar fazendo tudo conforme era o esperado. Às vezes, aqui no Ocidente, a gente apenas assim, não fez mais do que sua obrigação e, quando faz errado, recebe um puxãozinho de orelha, um castiguinho. Então, acho que é muito interessante pensar algum tipo de visibilidade que você possa dar para reconhecer um trabalho eficiente relacionado a esse combate à fraude, porque ele depende da linha de frente. Outro dia eu estava num evento e disse assim, todas as pessoas veem um sinal. Você sempre sente aquele primeiro alerta, mas que a gente não deu muita atenção. A gente chama isso do apito digital, né? Sabe, aquela pessoa que podia ter chamado a atenção, dado alerta, aí não, deixa quieto, aí o outro deixou quieto, aí o outro deixou quieto, quando vê onde estourou ali a situação, seja de fraude, de incidente, de vazamento ou de crime. Mas quando você investiga depois, você teve 2, 3 momentos, às vezes, que alguém podia ter avisado. Na análise reversa da fraude, a gente vê exatamente. Então, como que a gente consegue construir no ecossistema que todos sintam que podiam ter dado o alerta, dado o aviso? Eu lembrei de quando eu era responsável por compliance, prevenção à fraude, risco numa fintech, e eu era e sou muito amiga da rede de comercial, então era, né, aquela amor e ódio, né, o comercial e compliance, prevenção. E aí ela falava, Mariska, não vem ser prevenção a vendas, não, hein? Então, eu acho que essa pergunta, Gê, é muito nesse sentido. Eu acho que eu acho que é de todos os lados. E como o Caio falou, acho que também é top-down. Eu acho que tem que ser a cultura da empresa estimulando o trabalho em conjunto de todas as áreas numa mentalidade de que nem devemos nós, que somos profissionais de prevenção ou de compliance ou regulatório, jamais ser prevenção à vendas, de fato, matar o paciente, porque, senão, se o produto não vai para fora, se ele não é vendido, se ele não escala, não tem empresa e não tem o target, né, a missão cumprida. Então, acho que todo mundo quer que esse... Mas, por outro lado, a gente tem que ter também
o produteiro e aquela fila lá de prioridades, como ele colocou, que é sempre difícil, porque também a gente tem budget finito e a gente sabe disso. Então, o que vamos priorizar nesse desenvolvimento do produto? A segurança é sempre uma briga, né? Eu acho que o pessoal sabe do que eu estou falando. E aí, mas isso é muito cultural. Então, acho que quando a gente entender que é muito melhor a gente já entregar esse produto, obviamente tem MVP, tem o piloto, mas a gente, na mão do cliente, ele com sustentabilidade, não é o cliente que tem que contar para a gente que está com defeito, né? Não é o regulador que tem que montar. E aí vem essa coisa do quanto custa uma penalidade, que o brasileiro, no geral, não estou falando de todos, tem também, coloca lá na contingência, e aí a gente fala, pode custar aparecer no Jornal Nacional. Não sei te dizer quanto custa, né? Então, acho que a gente tem um papel também de conscientização, de como a Patrícia disse, de que, muitas vezes, o fazer o certo não precisa matar a inovação, e não deve, mas tem que ser trazido não como um plano B, um apoio, como o Caio bem colocou também. Muito bom. Bom, chegamos ao fim. Espero que tenha sido tão valioso para vocês quanto foi para a gente que está aqui. Foi muito bom. Vou agradecer a generosidade de vocês em compartilhar os insights, a experiência, né, as ideias. Chama a Mavi para dar continuidade. Obrigada, gente.